Boa noite. Dá para ler alguma coisa ali? O tema que a gente vai trabalhar essa noite: nascer, crescer, progredir, tal é a lei. Eu tenho tomado cuidado nos últimos estudos que eu tenho feito, recorrer a nossas obras básicas, né? Então, normalmente, eu tenho optado por basear os estudos, né, o norte do nosso estudo em relação, principalmente às perguntas e respostas, acabei de falar de perguntas e respostas, as perguntas do Livro dos Espíritos, né, e baseado no Evangelho, e um pouquinho de Leon Denis, né? Hoje a gente vai falar da questão da reencarnação, do nascer, crescer, progredir. E quem não conhece, Leon Denis tem um livro muito bom, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu considero, junto com as obras básicas, um livro fundamental para a gente conseguir entender a doutrina. Então, o tema de hoje nada mais é do que a gente pensar nesse movimento, né? O tema é nascer, crescer, progredir. Tal é a lei. Então, quando a gente pensa em nascer, e a gente acabou de falar disso no Perguntas e Respostas, a gente sabe que não é um único nascimento. A gente tem vários renascimentos no plano terrestre, que são as reencarnações. Então, quando a gente fala de nascer, crescer, progredir, a gente está falando aí de uma alternância entre mundos. Ora eu estou no mundo espiritual, ora eu estou no mundo terrestre. Ora eu estou espírito errante no plano espiritual, ora eu estou espírito encarnado no plano terrestre. Então, essa ideia do tema, né, nascer, crescer, progredir, nós temos que entender que não é uma única existência. É um processo que levará inúmeras existências, inúmeros nascimentos, para que a gente possa, de fato, crescer e progredir. Né? O primeiro ponto que tem que estar claro para a gente, que enquanto espíritas, nós acreditamos na pluralidade das existências. A gente acredita na imortalidade da alma. Então, nascer, crescer e progredir é um processo de milhares de existências. E aí, como eu falei com vocês, que eu estou me baseando os meus estudos mais no Livro dos Espíritos, que é uma forma mais fácil de estudar o Livro dos Espíritos, né? A pergunta 166, ela fala: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo uma nova existência? Que é o que a gente sempre compara, né? Muitos palestrantes, quem vem aqui sempre fala disso, que é a possibilidade da gente repetir de anos quantas vezes forem necessárias. Aquele professor, que é Deus, extremamente misericordioso, que nos dá a oportunidade de retomar e refazer, né, a prova, que é refazer, que é tentar consertar o erro ao longo do tempo que nos for necessário. Né? Daí a misericórdia divina, daí a justiça divina. A pergunta 67. Qual o fim objetivado da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. A gente vai expiar, a gente tem provas, expiações, nada mais é que a gente está hoje no atual momento da humanidade, nós estamos no mundo de provas e expiação. Para quê? Processo pedagógico. Para quê? Aprimoramento da humanidade. Que esse espírito tenha possibilidade de depuração. E aí é como se toda a reencarnação fosse uma filtragem de nossas impurezas. Pensa numa água turva, né, que vai sendo depurada ao longo das filtragens que ela vai se submetendo. Então, a gente filtra, depura um pouco,
filtra, depura mais um pouco, e é isso, né? Nós, enquanto espíritos ainda imperfeitos, nós precisamos da filtragem das encarnações para que a cada uma delas a gente se torne menos impuro, com menos sujidade, né? Até que a gente consiga se tornar água pura, espírito puro. A pergunta 330. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente. A nossa existência hoje é uma existência que tem fim. O nosso corpo biológico, ele está vivendo aí 100 anos, alguns 102, né? A média de vida dessa atual existência nossa, ela está aumentando gradativamente. Mas ela tem um fim. É um fim natural desse corpo biológico. E aí a gente desencarna. Mas uma vez no mundo errante, no mundo espiritual, enquanto espírito errante, a gente também tem necessidade de voltar para continuar o processo de depuração. A 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Sua justiça lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, né? Então, a gente está nesse processo aí, a partir da misericórdia divina, tendo oportunidades de consertar ou de terminar o que a gente não conseguiu em vidas passadas. Só que tem um probleminha aí. Aí a gente pega essa atual existência, ao invés da gente consertar o que a gente errou anteriormente, a gente erra mais. E aí a gente acaba aumentando as nossas dificuldades, né? Então a gente tem dívidas passadas e a gente acaba ainda acumulando mais dívidas para vidas futuras. Então, qual que é a ideia do aprendizado? Que a gente resolva as nossas pendências nessa atual existência. Que a gente resolva. Tem muitas famílias que têm inimizades, tem muitas famílias, tem entes queridos, amigos, que por qualquer circunstância se tornaram, não vou dizer inimigos, mas em situações complicadas. Tentem resolver agora para que isso não seja uma questão para ser resolvida em vidas futuras. A 224. O que é a alma no intervalo das reencarnações? Espírito errante. Espírito que espera. Então, eu gosto muito de dar o exemplo, né? A morte do corpo físico é como se fosse aquela portinha ali, ó. Eu estou aqui dentro do auditório, morri, fui lá para fora do auditório, virei espírito errante. Vou encarnar de novo, entro de novo no auditório, desencarnei e volto de fora lá para fora. Eu mudei? Não, eu sou a mesma Gisele, tanto dentro quanto fora, quando no mundo material, no mundo espiritual. Eu sou o mesmo espírito com todas as minhas potencialidades, minhas fragilidades, minhas dificuldades, minha sujicidade, minhas impurezas que eu preciso depurar, né? Isso tem que estar claro para a gente, que nascer, crescer e progredir, tanto vai ser aqui quanto vai ser lá. É um processo constante desse espírito, que é a próxima pergunta. Na erraticidade, o espírito progride? A gente participa de aula, as palestras que a gente tem aqui, esses estudos na casa espírita, a gente tem também lá no plano espiritual. A gente não deixa de procurar, é óbvio, dependendo da vontade desse espírito, né? Lá ele progride, dependendo do seu desejo, da sua vontade. Todavia, é quando ele voltar que ele vai mostrar que aprendeu mais, mesmo estando lá no plano espiritual. E, por fim, a 170,
O que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Pensa, gente, a última, o topo. É a última vez que eu vou encarnar. Quando ela acaba, eu me tornei um espírito puro. Eu já me filtrei tanto ao longo de inúmeras reencarnações que ao final do processo eu me torno um espírito puro. Um espírito sem a sujicidade, sem as impurezas, um espírito justo, puro, à semelhança de Deus. E aí, a gente tem esse processo aí, né? Nós somos todos espíritos simples e ignorantes, todos, daí a misericórdia divina, nascemos simples e ignorantes, vamos passando por inúmeras e sucessivas reencarnações, que são as nossas pluralidades das existências, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai progredindo, vai evoluindo, vai se purificando, até que a gente consiga chegar lá na última reencarnação, enquanto um espírito puro. Isso é um processo de inúmeras e inúmeras reencarnações. Então, quando o tema fala nascer, crescer, progredir, nós estamos falando desse processo que é enorme, que demanda inúmeras e inúmeras reencarnações. E, obviamente, a gente não consegue evoluir assim, a gente evolui passando por fases de equilíbrio e desequilíbrio, né? A gente vai e volta, até que a gente consiga chegar lá no espírito puro. E o que vai infringir, o que vai ser a alavanca que vai fazer com que eu consiga sair de um espírito sujo, impuro, simples, ignorante e consiga chegar na pureza de um espírito lá em cima? Vontade. Eu tenho que querer, né? O que difere um aluno bom de um aluno preguiçoso, de um aluno que não está nem aí, que todos nós somos alunos, é a vontade, é a determinação, é o querer. Então, a primeira questão que eu preciso é da humildade. Eu tenho que saber que eu sou impuro, que eu preciso de aprender, que eu preciso crescer, que eu preciso progredir, e aí eu aceito o convite da evolução. Depois que eu aceito, eu passo a querer muito e busco conhecimento. Não esse conhecimento só intelectual, o conhecimento que vai dar base às minhas mudanças morais tão necessárias, às minhas virtudes tão necessárias para esse processo evolutivo. Então, qual que é o nosso propósito? O tema do estudo é nascer, crescer, progredir. Tal é a lei. Então, nosso propósito, está no livro Pão Nosso, ele fala: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Não é para crescer? Não é para progredir? Então tem que caminhar, né? Tem que se movimentar. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual. É isso que nós estamos buscando. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores, dificuldades em degraus de ascensão. Não é isso? Nós não estamos progredindo, crescendo, subindo, então as dores, os sofrimentos nada mais são do que processo pedagógico para que eu possa seguir em frente. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. O que essa frase está falando com a gente? O espírito é eterno. Ele está buscando as suas conquistas interiores. A tal da reforma, da transformação íntima, da conquista das virtudes, da conquista da pureza.
que o espírito superior tem, né? Então, é um processo de crescimento dentro dessas conquistas. Que ninguém se engane nas estações de repouso. Não dá para ficar parado. Às vezes a gente fica na acomodação e aí a gente vira e fala assim: ah, eu não faço mal para ninguém. Tá, mas você faz o bem para as pessoas? Você tenta, né? Você pode não fazer, falar ou fazer, mas você pensa, né? Então, muitas vezes, algumas zonas de conforto, elas fazem com que a gente não pare, né? Não estacione, a gente não pode falar isso, mas que vá num ritmo muito mais lento do que a gente poderia ir em relação ao nosso crescimento e progresso. Importa trabalhar, conhecer-se, o tal do conhecimento íntimo, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Olha o texto, ele fala: importa caminhar hoje, amanhã e sempre. Então, nós não estamos falando de uma proposta que é para o ano que vem. Nós estamos falando de uma proposta que é para hoje, que é para agora. Importa querer crescer, importa querer progredir, importa querer melhorar. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, está falando das nossas reencarnações, compartilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a nascer. A gente vai voltar. Então, o nosso crescimento ele está muito mais focado aqui no plano terrestre do que no plano espiritual. Aqui é a nossa jornada principal de crescimento, por isso que nós estamos aqui, no mundo de provas e expiações. Pão nosso, chama a marcha, é a lição 20. Tal é a lei. O tema do nosso estudo é nascer, crescer, progredir, tal é a lei. Então, nós estamos falando de uma coisa que está posta, é a lei. Se você nasceu, se renasceu, se reencarnou, é para crescer e progredir. É definida, é lei. Então, quando a gente fala, busca no dicionário o que é lei, é regra categórica. Lei é lei, pronto, acabou. A gente tem a lei humana e a gente tem as leis de Deus, né? Mas é lei. Se é lei, tem que se cumprir. Se é lei, a gente tem que crescer e progredir. Não basta só renascer, reencarnar, né? A 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nascer, crescer e progredir é uma lei natural. É uma lei de Deus. É eterna a lei de Deus? Sim, eterna e imutável, como o próprio Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Não é? Ela está impressa em nossa consciência. Por isso que se fala, muito será cobrado daquele que muito tem. Se você tem um conhecimento da lei, você vai ser cobrada por isso. Você sabe. Muitos pecam, muitos erram por ignorância. É muito diferente daquele que erra sabendo que está errado, sabendo que está cometendo injustiças, né? É bem diferente. E aí, a gente tem no Livro dos Espíritos a parte 3, que fala somente das leis. A gente tem as leis todas. A gente tem a lei da justiça, do amor, da caridade, né? A lei da conservação, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da igualdade. Hoje, para o nosso tema, as duas leis que eu vou pegar da parte 3 do Livro dos Espíritos é a lei da conservação e lei do progresso.
A gente está falando nascer, crescer, progredir. Tal é a lei. É condição, né? A gente tem a lei natural, que é a lei de Deus, e a gente tem duas leis que são fundamentais para a sobrevivência de todo ser vivo que está no planeta, que é a lei da conservação e a lei do progresso. Presentes em todos os seres vivos, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Se você pegar uma ameba, ela é uma única célula. Se você pegar um microscópio e dar uma cutucada nela, ela vai fugir da sua cutucada. Deixa eu sair daqui, que senão vão me furar e eu vou morrer. Qualquer animal, mesmo uma ameba, ele vai fugir daquilo que lhe é nocivo. Isso é nato, isso é lei natural. Todo animal tende a conservar a sua vida e a progredir, né? E aí, para que a gente consiga nos manter conservados e em progresso, a gente tem uma coisa que é extremamente importante para qualquer animal, para qualquer ser vivo, que é a motivação. Eu tenho que estar motivado a. Então, motivação é um termo que se refere a uma grande variedade de fatores internos que iniciam, sustentam e dirigem o comportamento. As motivações básicas, eu estou falando agora bem dentro de uma questão biológica. Instinto e sistema de recompensa. A palavra motivação provém do latim movere, que significa mover. A natureza é tão perfeita, a lei natural da sobrevivência é tão perfeita, que todo animal tem 3 instintos básicos. Né? A gente tem todo um sistema nervoso, a gente tem um órgão que chama hipotálamo, ali, né, no meizinho do cérebro, que tem motivações que são muito básicas. Qualquer animal, ele tem 3 motivações: sede, fome e sexo. Por que isso? Ele precisa beber para sobreviver, né? Já viram a luta da girafa para beber uma água? Ela vai buscar água onde for, precisa comer. E eles entram no cio para perpetuação da espécie. Isso é uma lei natural de conservação daquela espécie. Qualquer animal tem. E por que tem um circuito de recompensa? Porque tem que ser bom, para que o animal volte e coma, para que o animal volte e beba, para que o animal vá no cio e mantenha a perpetuação da sua espécie. Então tem um circuito de recompensa. Por isso que é uma cilada para nós humanos. Porque o circuito de recompensa, ele faz com que a gente engorde, porque comer é bom demais. Ele faz com que alguns se tornem alcoólatras, porque beber pode ser bom demais para algumas pessoas. Algumas pessoas são viciadas em sexo, por causa do circuito de recompensa. E tem uma cilada para os vícios mais complicados. Droga, jogos, né? Que é o alcoolismo, a drogadição, os vícios de uma forma geral, são provenientes desse circuito de recompensa, que é quando vem lá numa região mais inferior, no mesencéfalo ali, vai lá aqui na frente, né? E aí a gente tem esse circuito de recompensa. Só que tem uma coisa boa, nós seres humanos, nós evoluímos. Então, fazer o bem nos dá prazer. Por que dá prazer? Porque na pré-frontal, a gente tem toda a nossa solidariedade, a nossa compaixão, os nossos afetos, as nossas diferenças dos demais animais estão aqui nessa região. Então, quando eu faço uma coisa boa para alguém, isso me dá um prazer, né? Por isso, quando a gente faz uma caridade, aquilo te dá um rebote, assim, coisa boa, né? Circuito de recompensa, falando, você brilhou, muito bem, você foi legal com essa pessoa, que bom, né? Que é essa retroalimentação que o circuito de recompensa tem.
Por que eu estou falando disso? Nascer, crescer e progredir significa, então, que a gente tem que querer viver. A natureza já nos deu os instintos necessários, né? Deu para os animais e principalmente para nós, que é essa motivação de vida. Eu não sei se vocês já viram alguma vez na vida movimentos migratórios de animais. É fantástico. Quem tiver depois curiosidade, vai lá no YouTube e pegue as principais migrações de animais. É fantástico o que os animais fazem. A gente tem os gnus na África, eles atravessam praticamente a África, eles saem de uma região e vão para outra, chegam no Quênia. Milhões de gnus fazem isso buscando o quê? Melhor qualidade de vida, melhor pastagens. A gente tem uns tipos de pássaro, uma andorinha, que saem do Ártico, saem de um polo e vão para o outro polo. É a maior migração que existe de pássaros. Ele sai de um Ártico e vai para o outro, de um outro polo para o outro. A gente tem os pinguins que, naquele passinho deles, eles andam quase 200 quilômetros para procriar. Os pássaros buscam regiões melhores para procriar. Os gnus saem de um pedaço da África e vão para o outro buscando o quê? Pastagens melhores. Se animais, borboletas, a gente tem um tipo de borboleta que sai dos Estados Unidos, vão parar lá na Europa. Você fica, gente, se uma borboleta faz isso, se um pinguim fica lá no gelo, naquela luta, escorregando, andando, vai. O que é isso? Motivação para crescer, progredir e perpetuar a sua espécie. Já imaginaram o quanto nós somos mais evoluídos que esses bichinhos aí? E cadê a nossa motivação? Quantos quilômetros que os gnus andam? Quantos 1000 quilômetros que essas aves voam de um polo ao outro? E nós, nessa acomodação. Né? E aí, quando a gente fala dessa motivação, a gente está falando dessas questões internas, essa força interna que faz o animal migrar, por exemplo, né? Mas nós, humanos, é essa força interna que influenciam muito o nosso dia a dia, porque é a motivação que vai determinar os meus pensamentos, direcionar minhas ações e meu comportamento frente a diversas situações da vida. Com quais metas? Que a gente consiga se conhecer melhor, que a gente aprenda a se reafirmar como ser humano e o principal, nós espíritas, o que a gente quer? Não é tornar um espírito puro? Mesmo que isso demore não sei quanto, essa é o norte. Eu tenho que estar motivado para isso. Eu tenho que querer isso. Eu tenho que bancar um desejo como esse pinguim banca. Né? Não está na fase de procriar, eu vou lá, eu vou andar 200 quilômetros no gelo e vou lá, vou chegar lá. Né? Se o animal tem a motivação interna, que é natural, que é biológica, consegue fazer horrores, e a gente? Com toda a nossa potencialidade de seres humanos racionais, onde a gente pode chegar? Espírito puro. Está longe? Está, mas temos que caminhar, né? Por que eu falei disso? Isso tudo. O nosso tema é nascer, crescer, progredir, tal é a lei. Está posto. A lei é essa. Até uma simples andorinha busca melhores condições de vida. Já falamos isso. Se é nascer, crescer e progredir, por que o homem se mata? Né? E aí a gente tem a pergunta 944. Tem
um homem o direito de dispor da sua vida? Não. Ele está infringindo uma lei, a lei natural. Até uma borboleta busca sua sobrevivência. Então tem alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa errada fora da lei. O suicídio importa numa transgressão da lei natural de conservação e de progresso, das leis que eu acabei de falar. A 946. O que se deve pensar do suicídio cujo fim é fugir da miséria e decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm coragem para suportar miséria, dificuldades e tribulações, porque são provas e expiações necessárias. Vocês já imaginaram? Eu fui professora um tempo não, uma vida, né? O que acontece? Aí eu vou dar uma prova. Gente, hoje tem a prova. Aí um fala assim, não vou fazer essa prova não, vou embora. Vai embora. Quando for ano que vem, semestre que vem, faculdade é semestre, volta ele. Vai fazer a prova? Não. Vou fazer de novo não, vou embora. E quantas vezes que vai ser necessária repetir, porque ele se nega a fazer a avaliação, a prova. Ele vai conseguir evoluir academicamente? Não. E muitas vezes é isso que acontece quando o espírito não encarnado não suporta as provas e expiações. Ele prefere... Vou deixar para depois. Né? E esse depois é uma outra existência. A gente nem tem falado mais nas casas, não só nas casas espíritas, mas a gente tem tido um cuidado muito grande em falar de suicídio em setembro. Né? Teve-se por muito tempo a campanha Setembro Amarelo, mas atualmente a gente tem optado em falar menos, né? E fazer ações mais contínuas ao longo do ano. Mas é importante que a gente fale. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. 800 mil pessoas se matam a cada ano, né? Que é uma infração de uma lei natural, de uma lei de conservação, de uma lei de progresso, né? É um problema de saúde pública, é um problema grave e emergente em todo o mundo, né? A gente sabe que é uma urgência subjetiva. Se uma borboleta, que é borboleta, faz de tudo para sobreviver, um ser humano encarnado, espírito encarnado, para ele cometer uma infração desse tamanho, ele tem que estar sofrendo muito. É uma dor psíquica insuportável, né? E essa pessoa começa a apresentar sinais. E aí, na perguntas e respostas, a depressão é grave, porque a depressão faz com que a pessoa sinta esses sintomas de menos-valia, de ruína, de não pertencimento, de vazio. E aí essa pessoa pode, em função desses sintomas, chegar ao ato. Então, é um desamparo, desesperança, ideias de ruína, rigidez. E aí a pessoa identifica a morte como uma única escolha para colocar fim à dor. Só que aí, para o materialista, isso cola. O materialista não acredita em nada. Então, para ele, se a vida está ruim, dá até para entender. Mas nós que acreditamos que nós somos espíritos, é aquele exemplo que eu acabei de falar ali. Eu saí ali fora da cortina, eu sou Gisele. Eu voltei para dentro do auditório, eu sou Gisele. Esse vai e volta no plano espiritual, no plano material, me mantém do mesmo jeito, com as mesmas mazelas, as mesmas impurezas e as mesmas potencialidades. O fato de eu atravessar aquela cortina não quer dizer que meus problemas vão terminar. Pelo contrário, eu vou adquirir mais um. Né? Então, ele não é, com certeza, solução para os nossos problemas. E a gente fala de fatores que são protetivos. Por que é importante a gente falar isso na casa espírita? Porque a gente precisa proteger essas pessoas. E as pessoas precisam desses fatores protetivos, que é suporte familiar, laços afetivos, se sentir pertencente,
né? Uma das queixas dos deprimidos, das pessoas que tentam se matar, é a falta de pertencimento. Eu pertencer a um grupo, eu pertencer a uma família, eu pertencer a uma sociedade. É extremamente importante que a gente tenha esse pertencimento, né? A gente sabe do vínculo religioso, tanto que é importante, né? E a gente tem fatores desencadeantes, lógico, doença mental, que é a depressão, situações de desespero, insegurança em relação às provas que está passando naquele momento, né? E Boff fala uma coisa muito interessante, que é esse movimento da motivação. Motivação não é mover? E aí a gente pode mover para aproximar ou para se afastar. Cuidado com as pessoas que você conhece, da sua casa, da sua família, que começa a se afastar. Afastar de tudo, se isolar. Isso é um risco para essa pessoa entrar em depressão e ter uma tentativa de autoextermínio. Porque ela começa a fazer o movimento para fora da vida. E Boff fala disso. Viver é movimentar essa vida, é entrar, é incluir na vida e não sair dela, tá? O girassol a gente sempre fala que é setembro amarelo porque a gente busca a luz, né? Busca o sol. E o que é o sol para nós? A espiritualidade e a religiosidade. Existe uma disciplina na medicina hoje, lá na UFMG, que é saúde e espiritualidade. Artigos científicos já estão comprovando que pessoas com fé, pessoas com qualquer tipo de religiosidade, têm uma saúde melhor, se recuperam melhor de doenças. A religião, ele é um fator extremamente protetivo para nós, tanto em relação às doenças físicas quanto às doenças mentais, tá? E aí, para a gente terminando, quais as consequências do suicídio? Desapontamento, porque eu vou chegar lá do outro lado da cortina, a gente continua mesmo, né? Muito diversas são as consequências, lembrando que a misericórdia divina é extremamente justa. Cada suicida tem uma história que o conduziu até o ato completamente diferente, né? Então, o efeito do suicídio não são idênticos, não apenas determinadas, e em todos os casos corresponde a causas que produziram, e todos eles têm o desapontamento. E para a gente terminar, no livro Céu e Inferno, tem um capítulo 5, que é o suicida da Samaritana, né? Que pergunta: no momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos renunciar a tal projeto? Não acreditava nele, era um desiludido. Que reflexões vos ocorre os sentidos a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se extinguiu. Nós somos espíritos, a vida não vai acabar, né? E tem uma visão médica e espírita do reformador, né, que fala também de transgredir a lei de Deus, é transgredir a própria natureza, né? E como o suicídio pode ser solução se a morte não é fim? Nós somos imortais. Se nós somos imortais, né, antecipar a nossa morte não é solução de forma alguma, tá? Leon Denis, como eu falei com vocês, né? E para a gente terminar, por que não? Se sou dono do meu corpo, e é isso que as pessoas argumentam, eu sou dono do meu corpo, eu faço dele o que eu quiser, né? Se sou livre para fazer o que bem entender, se a vida não me faz sentido, se não dou conta do recado, se não tenho ninguém, se sinto excluído, se não tem outra saída, se desejo acabar com tudo, se a morte é certa, por que não? Não é assim? A gente não tem a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio? Por que não? Por quê?
Eu sou usufrutuário do meu corpo, que é me concedido por empréstimo divino. Eu sou responsável pelos meus atos e assumirei as consequências de minhas escolhas. Eu descobrirei o sentido da vida nos objetivos que alcançarei, preenchendo o vazio existencial, sendo útil a alguém. Eu sou capaz de vencer todos os obstáculos do caminho. O tempo é o melhor remédio. Eu nunca estou só abandonado, a não ser por mim mesmo. Eu posso me abrir para receber ajuda. Eu sempre terei pelo menos duas opções. Eu sou incapaz de extinguir a vida. Eu entenderei que a passagem é certa quando eu for convidado pelas forças da vida, porque a morte não existe. Eu sou um espírito imortal. Se a ideia de tirar a sua própria vida já lhe passou pela cabeça ou se conhece alguém, não se omita, procure ajuda ou auxilie, não se abandone ou esteja presente. Busque ou aponte caminhos, sinta ou alimente esperança. A vida é sempre a melhor opção. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Né? Então, nascer, crescer, progredir é a lei. Né? Nós não temos outra escolha. Né? Nós precisamos ter motivação como esses animais têm. Motivação para seguir adiante diariamente, né? Importa caminhar hoje, amanhã e todos os dias. Muito obrigada, gente.